Conversas cruzadas aqui na TV Com. Nosso assunto hoje é a nova configuração política na América Latina, com o fim do kirchnerismo na Argentina e a derrota de Maduro na Venezuela nas eleições legislativas. Qual é o cenário que o senhor imagina para essa nossa região do Mercosul, do ponto de vista econômico? Nós temos aí a China crescendo num ritmo menor, né? Não naquele ritmo que a gente estava acostumado, né? De 2 dígitos, mas se compararmos com o Brasil, continua aí no ritmo chinês, né? Enfim, o bloco como um todo, o nosso cenário, ele é mais de preocupação ou é um cenário animador? Renato, a preocupação existe. A preocupação, ela se faz necessária diante da conjuntura. Mas eu sou otimista. Eu me permito ser otimista. 2016, como perspectiva, a Argentina tende a recuperar uma posição dentro do Mercosul que ela havia perdido com o kirchnerismo. Tanto que a Europa, quando falava em alianças com o Mercosul, falava sobre usar um dispositivo legal da OMC para deixar a Argentina de fora dentro dessas tratativas. E, enfim, existe um dispositivo que eu não lembro o nome que permite isso. E agora a Argentina volta ao jogo. A Argentina é um país forte pro bloco, porque ela tem uma relação muito boa com a Europa, historicamente. Então, ela recuperando essa força dentro dela mesma, ela acaba nivelando por cima o Mercosul. O Mercosul tem que ser revisto em muitas coisas? Tem. Tarifas externas comuns, perda de competitividade, balizamento internacional de preço de commodity agrícola, muita coisa acabou se perdendo daquela prerrogativa inicial linda que era o Tratado do Mercosul, que foi escrito em 1991 e tudo mais. Mas eu acredito que a própria recuperação da condição econômica dos países da América Latina em 2016, sobretudo o Brasil, que vive uma crise, eu acredito que a Argentina vem para melhorar isso aí. E esse posicionamento do próprio Macri e de outros membros do Mercosul em talvez expulsar a Venezuela do Mercosul, eles se dão por questões de ela não ter cumprido partes de acordo que foi quando ela foi aceita em 2012 no Mercosul. Então, as cláusulas democráticas. Tiveram algumas cláusulas, inclusive de depósitos internacionais, de taxas ali e tal, que aí isso é muito nebuloso, mas existiu. E é o fato de que a Venezuela não participa de forma clara, assim, de forma precisa do Mercosul, embora de forma velada esteja assinado lá. Então, me permite ser otimista para 2016. Acredito numa melhora para nós aqui da América Latina. A questão da China, a questão dos Estados Unidos, eu acho que existe tudo está se acomodando internacionalmente. Acho que a longo prazo nós vamos ter bom mesmo vai ser 2017 para frente de novo, mas eu acredito em um 2016 um pouco mais azul, assim, mais leve do que os economistas mais pragmáticos colocam. E do ponto de vista de mercado comum, o Mercosul, ele está desintegrado, está enfraquecido ou vai voltar a ter vigor? Porque se nós pegarmos, né, como conceito no Mercosul, um mercado comum repleto aí de barreiras alfandegárias, perde completamente o sentido, imagino, né? Eu acho que a gente evoluiu bastante nos últimos anos, tá? Até com a ascensão inicial ali das forças de esquerda, teve uma evolução muito grande, porque teve aquele início de prosperidade econômica que acabou acontecendo em todos os países. A gente hoje muito impulsionado pela China, né? Claro. Sim, mas a gente vê que hoje em dia talvez as decisões, especialmente na Venezuela, talvez não tenham sido as mais acertadas, mas a gente teve uma evolução, teve a elaboração do Parlasul, embora a gente ainda não tenha determinado aí como é que vão ser feitas as eleições diretas. Acho que a gente está caminhando, que nem o professor comentou antes, para uma integração não só econômica, mas também de outros aspectos, né? Sociais, históricos. A gente está tentando caminhar, só que a gente está num momento de fragilidade, tanto econômica quanto institucional, né? Nós vimos que o kirchnerismo, o chavismo perderam forças nas suas instituições. Na verdade, a Venezuela, suas instituições estão quase que totalmente esvaziadas, né? Ministério Público, todos esses órgãos. Sim, esse é um momento é um pouco complicado você afirmar, vai
vai acontecer, mas acho que com o otimismo que nem o colega ali apresentou, acho que é possível, sim. Acho que assim, não é uma situação tão precária quanto alguns possam imaginar. Acho que tiveram avanços ao longo dos anos e que agora é possível fazer essa reorganização. Até comentando o que a professora Maria Tereza comentou ali antes, acho que vai depender muito das posições, das atitudes, não só da Argentina e do Brasil também. O Brasil, durante o governo da presidente, ele foi muito alheio a algumas políticas externas. Não assume um protagonismo que pelo tamanho econômico poderia assumir, né? Muito focado na sua própria política interna, como está neste exato momento com as questões de impeachment, todo esse problema político. Então, dependendo do que o Brasil atuar, se de fato tiver uma retomada em 2016, e pelo que o Mark apresenta, ressalvado caso ele não saia pela tangente, que não foi mencionado, mas ele, além de dizer que quer uma moeda unificada, o gabinete dele já mencionou que eles buscam uma unificação do câmbio na Argentina, que hoje em dia é um rolo, né? Hoje em dia a Argentina tem diversos câmbios diferenciados, um para comprar produto argentino, outro para vender. Uma economia dolarizada há muito tempo, né? E que hoje em dia tem um congelamento, mas que se tu for em qualquer quiosco de Buenos Aires lá, tu vai conseguir fazer a troca, e tem um câmbio para quem é turista, para quem... Então, assim, isso é uma coisa que já facilitaria, e eles reconheceram que um dos maiores entraves a um acordo aí entre Mercosul e uma aproximação maior entre Mercosul e União Europeia, que abriria bastante as fronteiras do próprio Mercosul internamente, assim como internacionais. Eles reconheceram que são um dos responsáveis por esse atraso e estão dispostos a trabalhar. Agora, se os países vão de fato trabalhar nesse sentido, aí é algo que a gente não tem como dizer agora, mas talvez com os resultados aí da reunião do Mercosul, aí da cúpula do Mercosul, a gente tenha algo já mais para discutir e analisar de mais concreto. Agora, com essa instabilidade política, melhor dizendo, com essa estabilidade econômica, é difícil falar em moeda comum, não? Sim. É preciso estabilizar primeiro, né? Tem sistemas econômicos mais sólidos, né? Mas a Europa vem trabalhando nisso há mais de 50 anos, né? Levou um tempo. Agora, duas coisas pontuais. Eu queria discordar do João Henrique quando ele disse que o Macri é um homem de esquerda. Não, o Macri é um homem de direita. O Macri representa o capitalismo neoliberal mais profundo e é um homem pró-imperialista. E queria discordar também do Eduardo quando ele fala da democracia na Venezuela. A Venezuela passou por 17 eleições, todas elas super vigiadas, e recebeu o plácet dos organismos internacionais. Agora, eu vejo, Renato, uma perspectiva muito boa para a América Latina. Apesar de nós estarmos numa crise muito grande, porque temos um capitalismo dependente e dependemos muito de venda de commodities no mundo. Terrível. Então, cai o preço lá, a gente sente aqui. Mas eu vejo uma perspectiva muito boa de integração, principalmente dos povos latino-americanos. Por incrível que pareça, há um preconceito muito grande da imprensa brasileira em relação aos indígenas. E os indígenas estão se movimentando na América Latina. Estão fazendo protagonismo em vários países. Especial, né? Claro, eu diria México, Guatemala, Bolívia, Equador. E estão avançando muito. Nós temos hoje grupos guerrilheiros na América Latina que estão conversando com os governos e dizendo o seguinte: nós baixamos as armas, mas vocês têm que mudar os programas dos países. Nós estamos vendo aí, como na Bolívia, nacionalizações importantes. Aquela empresária paulista que dizia que tinha vergonha de pagar o gás de tão barato que é, hoje ela paga um gás mais caro. Por quê? Porque o presidente boliviano nacionalizou, cobra mais e o povo boliviano melhorou a vida. Então isso significa o quê? Significa um avanço dos povos na América Latina. Porque nós cometemos, às vezes, um equívoco, Renato, muito grande, de que quando falamos em integração, Maria Tereza, a gente só pensa nas indústrias. Não! O industrial é um setor da população. Tem professor, tem operário, tem pessoas que trabalham em todos os setores. Então, não vamos só querer integrar as Fiescs. Não, nós temos que integrar tudo. Então, eu vejo assim na América Latina uma perspectiva muito grande, porque os povos estão se juntando. E eu diria mais, a partir de várias constituições,
principalmente a boliviana, a equatoriana e a venezuelana, mais democrática que a brasileira, esse novo constitucionalismo feito pelo povo está mostrando que se faz história na América Latina e há essa integração. É polêmico, mas eu precisaria de mais um programa para... Não é polêmico. De contraponto ao senhor. É a realidade. Mas isso mostra que nós somos democráticos, assim, plurais. Para fechar o programa, doutora Maria Tereza Bustamante, o cenário que a senhora vislumbra, ele é mais de preocupação ou é animador do ponto de vista de mercado comum? Olha, o cenário é preocupante porque nós temos variáveis que precisam ser enfrentadas. Não há dúvida nenhuma que países como a Venezuela, o Brasil, a Argentina, que estamos com problemas sérios econômicos, financeiros, com desemprego, com toda a inflação alta, enfim, são variáveis que precisam ser equacionadas e isso mostra claramente que nós enfrentaremos uma dura realidade. Porém, temos que ser otimistas, porque o crescimento de um país está nas mãos do seu povo, e o povo não está morto e enterrado. O povo tem que reagir, nós estamos vendo isso com muita clareza, inclusive aqui em Santa Catarina, se a gente observa, é o último estado que terminou angariando índices de inflação altíssima, que preocupa, e que as taxas de desemprego também começaram a aparecer aqui, mas nós temos um grau de empreendedorismo muito forte, as pessoas e as micro e pequenas empresas têm enfrentado com bastante força a opção de encontrar novos nichos de trabalho, de produção, mas também eu queria só deixar estabelecido aqui como princípio, não somente meu, mas da própria Federação da Indústria de Santa Catarina, que ao contrário do que o colega professor afirma, de que nós enxergamos a integração só como pelas Fiesques, é bom lembrar que a Federação, pela pessoa do seu presidente, tem um movimento chamado pela educação. Nós, todos da Fiesc, enxergamos a integração através de quê? Das pessoas, dos valores, dos princípios, do investimento, da melhoria das condições de vida, de uma melhor distribuição de renda. Nós temos uma série de variáveis que mostram claramente que o industrial não se preocupa somente em ganhar dinheiro, que é o objetivo de qualquer investimento. E temos muito respeito pela necessidade de ganhar, porque só ganhando e lucrando é que nós podemos reinvestir, que nós podemos abrir novas frentes de trabalho, que podemos colaborar com o Estado no recolhimento de tributos, e temos convicção absoluta de que nós fazemos tudo pela integração de pessoas, de serviço, de bens, de complementariedade. E longe sequer de imaginar que nós enxergamos exclusivamente algo muito voltado só ao lucro. Então, queria deixar esse registro, agradecer a oportunidade de sempre estar presente com vocês e de convidar os colegas, tanto da TV Com quanto da mesa, a participarem de nossas reuniões na Fiesc para ter um espectro melhor de todos os temas que compõem a agenda de um industrial. Muito obrigado pela atenção da senhora aqui conosco. Queria agradecer a presença de todos hoje, também aqui participando do Conversas Cruzadas na TV Com, em especial a sua companhia. Lembrando que você em casa pode sugerir qual é o assunto que você gostaria de ver em debate no Conversas Cruzadas. Mande aí a sua sugestão no nosso WhatsApp. O código é o 48 da capital, telefone 9188 4044. Obrigado pela sua atenção. Conversas Cruzadas, quem decide tem opinião. Assiste. Tchau.